Ce n'est pas du tout grave. Alors, on a fait la correction des devoirs. Bravo. Merci d'avoir fait les devoirs. Il est important. Juste une petite question. Est-ce que vous avez écrit avec donc manuscrit? Oui. Oui, très important. Merci. Bravo, bravo. Não. Alors, le oh, Lida! Il faut écrire à la Escrever mesmo a main. frase? Não, não, pas forcément. Não, não era necessário copiar a frase inteira, mas escrever a resposta com Sim. a mão e não utilizar o computador. Isso é que é Ah, importante. sim, com a mão, sim. Ah, Imprimi e escrevi. mas claro, se quiserem copiar a frase toda, pois ouro sobre azul, quanto mais Eu copiarem pensei melhor. que Eu sei estava a que isto parece perguntar isso. não, não, não. Embora, atenção, seja um excelente exercício, ok? É um bom exercício. A cópia não é assim que nós fazíamos, quer dizer, pronto, a minha filha já é grande, mas não é assim que quando os seus meninos eram mais pequenos fazia, Guida, não os punha a fazer cópias. Exatamente. Eu não sei, o sistema de ensino está sempre a mudar e eu já não sei como é que as coisas andam, a minha já tem 20 anos, já não sei, Ah, mas sim, mas continuamos. fiz Cópias muitas eficazes. cópias com ela, não é? Sentadinha ao Cópias lado dela, que a eficazes. minha tinha déficit de atenção e eu tinha que estar mesmo sentada ao lado dela para ela fazer a cópia, senão a minha filha era assim, passava uma mosca e ela ia atrás da mosca, já não havia cópia para ninguém. Normal. Ok. Alors, les contenus d'aujourd'hui, correction des devoirs, c'est fait. On va voir aussi une certaine confusion qu'il y a parfois en français avec le c'est, il est ou elle est. E isto tudo em português dá a mesma coisa, que é o nosso é, não é? Quando nós conjugamos o verbo ser ou estar na terceira pessoa do singular. Nós é para tudo, mas os franceses vão fazer aqui uma pequena distinção entre o c'est, o il est, o il, elle est, ok? Portanto, vamos ver isso hoje. Vamos ver também o vocabulário dos meios de transporte, le lexique des moyens de transport, e se tivermos tempo ainda vamos ver duas palavras homónimas, são palavras que se pronunciam da mesma forma, mas que querem dizer coisas completamente diferentes, porque a única diferença que elas têm é um acento, uma acentuação. Ok. Alors, on commence par le premier contenu, c'est-à-dire la distinction à faire entre c'est, il est et elle est. Alors, en français, probablement, vous l'avez souvent déjà vu. Provavelmente já viram muitas vezes este c'est, não viram? E já se devem ter perguntado, então, mas afinal o que é isto do c'est? Pronto, é o nosso é. É isto, é aquilo. Agora, em que situações é que nós vamos utilizar o c'est e não vamos utilizar, por exemplo, il est ou o elle est? Então, é exatamente nestas situações. Nós vamos utilizar o c'est para identificar, ok? Identification, colonne de gauche, na coluna da esquerda. Identification, c'est-à-dire, on va utiliser c'est, versão singular, singulier, e o ce sont, versão plural, portanto é a mesma coisa, significam exatamente a mesma coisa, só que é o nosso é singular ou o são, a versão, obviamente, plural. Et on va utiliser cette version, ces deux versions, c'est et ce sont, pour identifier une personne ou un objet. Des exemples. C'est un homme, é um homem. C'est une table, é uma mesa. Ce sont des amis, são amigos. C'est Paul, mon voisin, é o Paul, o meu vizinho. OK? Donc, récapitulons. On utilise c'est ou ce sont pour identifier des personnes ou des objets. C'est-à-dire qu'après l'expression c'est, nous allons avoir toujours un nom déterminé ou un nom propre. Vamos ter sempre substantivo determinado ou vamos ter um nome próprio, por exemplo, o nome de uma pessoa, ok? Ou o nome de uma cidade, por exemplo, c'est Paris. La capitale de la France, c'est Paris. Pronto. Alors, on utilise c'est et ce sont pour les identifications. Par contre, on va utiliser il est ou elle est pour les descriptions. Description. Alors, on utilise il est, elle est, et après nous avons évidemment les versions plurielles, ils sont et elles sont, pour décrire une personne ou un objet, para descrever uma pessoa ou objetos. Exemplos. Il est sympathique, elle est grande. Ils sont professeurs, il est français.
Ce qui veut dire qu'après cette expression, ces expressions, il est, elle est, ils sont, elles sont, nous allons avoir un adjectif ou une profession, par exemple. OK? Et voilà, c'est la seule regra. É a única regra, não é mais do que isto, mas lá está. Portanto, os franceses arranjam sempre uma forma de complicar um bocadinho a nossa cabeça e de introduzir, como já vimos, por exemplo, com o on também, a terceira pessoa de singular para designar a gente, arranjam sempre uma forma de introduzir mais uns elementos para nos baralhar e para nos dificultar um bocadinho a vida. Mas é muito fácil, depois as regras de aplicar são muito fáceis. Indo mais ao detalhe, alors, on va utiliser c'est ou ce sont avec un nom propre, com um nome próprio. Par exemple, c'est Marie, ou ce sont Jean et Louis. Portanto, é a Maria ou são o João e o Luís. Ensuite, on va utiliser aussi le c'est ou le ce sont avec des déterminants, des noms. Donc, par exemple, c'est mon ami, é o meu amigo. C'est le père de Marie. Ou alors, ce sont des écrivains, são escritores. Ok? Portanto, vamos utilizar o c'est e o ce sont com determinantes, com artigos, mais nomes. Pronto, para designar, para identificar, ok? Finalmente, também utilizamos quando usamos os pronomes tónicos. O que é isso dos pronomes tónicos? É o c'est toi, és tu? Oui, c'est moi. Portanto, quando queremos designar, utilizar um pronome pessoal tónico para realçar, para dar ênfase, sobretudo na interrogação, ok? C'est toi? És tu? Oui, c'est moi. Sim, sou eu. Ok. Depois ainda temos os casos da negação. E depois nos pronomes tónicos estão aqui a dizer quais são. Pronto. Nós em português usamos os pronomes pessoais, ou seja, replicamos. És tu, sou eu, somos nós. Não há pronomes tónicos diferentes, mas em francês temos uma pequena variação, que é o moi, o toi, depois o lui para o masculino singular e o elle aqui repetimos, é o mesmo do que o pronome pessoal. O nous, aqui também há repetição, o vous também há repetição, e há o e para o masculino plural e o elle para o feminino plural. Mas isto depois iremos lá mais em detalhe. Aqui não é importante saber já os pronomes tónicos, é importante saber é que quando vamos utilizar em termos de comunicação funcional um pronome tónico, é precedido por c'est, ou por ce sont. Ok? Na negação a regra mantém-se, portanto, ce n'est pas un livre, o que é que vamos fazer? Vamos só fazer aqui uma pequena transformação. O c'est vai se transformar em ce n'est pas. Portanto, vamos ter que colocar sempre o tal elemento de negação entre o sujeito e o primeiro verbo e o segundo elemento de negação a seguir ao verbo. Portanto, tivemos que fazer aqui uma ligeira transformação ortográfica. Ce n'est pas un livre, ou então ce ne sont pas des livres quando é o plural. Pronto. Mais fácil são os casos com il ou elle est, ou il e elles sont, que vêm sempre seguidos, portanto é descritivo, é para fazer descrições, que vêm sempre seguidos de adjetivos. Por exemplo, il est grand, ele é grande, ele é alto. Elles sont petites, elas são pequenas, são baixas. Ou então seguidos de profissões. Il est acteur, ele é ator. Elle est serveuse, ela serve às mesas. Ils sont médecins, eles são médicos. Ou então também seguido de uma nacionalidade, também pode acontecer. Então, il est espagnol, vous êtes portugaise, je suis française, elle est espagnole, ils sont espagnols, etc., etc. Recapitulando, vou só voltar aqui atrás para consolidar. Tratando-se de identificações de pessoas ou objetos, vamos usar o c'est ou o ce sont. Tratando-se de descrições de pessoas ou objetos, portanto, quando a seguir vem uma profissão, um adjetivo, uma nacionalidade, nesses casos usamos o verbo normal, o verbo ser. Ele é, ela é, eles são, elas são. Ok? Voilà. Une toute petite subtilité de la langue française, mais qui est très facile à saisir parce qu'elle est tellement entendue au quotidien, elle est facile de répliquer. É uma pequena subtilidade da língua francesa, de facto, nós não temos isso em português, mas é fácil de assimilar porque ela
nós estamos sempre a ouvir o c'est ci, c'est cela, c'est ça, pronto, estamos sempre a ouvir, é uma expressão muito repetitiva na língua francesa e, portanto, começamos nós próprios, automaticamente, sem nos apercebermos o que é que vem a seguir, se é uma identificação, se é uma descrição, automaticamente entramos facilmente neste conteúdo, está bem? Dúvidas? Por enquanto não, vamos aplicar que é para ver se há dúvidas, não é? Ok. Então, eu vou-vos dar alguns minutos, vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem este exercício, tá bem? Vou repetir para consolidar. Identificações de pessoas ou objetos, c'est ou ce sont, se for plural, ok? Ou também com pronomes tónicos. Se forem descrições de pessoas e objetos, ou seja, se a seguir vier um adjetivo, uma profissão, uma nacionalidade, já vamos utilizar o verbo normal. Il est, elle est, ils sont, elles sont. Ok? Vou-vos agora dar 5 minutinhos para realizar o exercício calmamente. Voilà. Se vous avez fini, vous me le dites, d'accord? Se tiverem terminado, digam. Eu já terminei. Ok. Já terminei. Très bien. Alors, est-ce que vous avez eu des doutes? Tiveram muitas dúvidas?
É a primeira abordagem, portanto, imagino que não tenha sido linear, que tivessem que ter pensado um bocadinho. Mas que tal? Que tal correu o exercício? Mais ou menos. Patrícia? Acho que bem, não sei. Ok, on va voir. Vamos ver. Então, a número 1, Patrícia. Il est traducteur. Penso que aqui não há grandes dúvidas, não é? Nós estamos a fazer o quê? Estamos a descrever e estamos a dizer a profissão de uma pessoa. Il est traducteur. Ok. La 2, Guida. Il est exceptionnel. Excepcional. Eu aqui é que poderia aceitar as duas e explico muito simplesmente porquê. Nós não sabemos a que é que eles estão a referir, não é? Então, podemos estar a referir-nos a uma pessoa ou a uma coisa e dizer que de facto essa coisa é excepcional e estamos a descrever, mas também podemos estar a identificar uma situação. E isto é excepcional, c'est exceptionnel. Não sabemos, não é? Eu aqui aceitaria as duas, ok? Mas o mais lógico é o raciocínio que a Guida fez, de facto, estar a descrever alguém. Pronto, exatamente. Ok, Patricia, la 3. Ce sont des Anglais. Ce sont des Anglais. Portanto, estamos a identificar um grupo, ok? São ingleses. Ok. Patricia, la 4. Patricia, excusez-moi, Guida. Elle est directrice d'école. Elle est directrice d'école. Profession. Ok, profissão. Está tudo dito. 5, Patricia. Qui c'est? C'est Martine. C'est Martine. Identification. Ok? Identification. Ok. Qui c'est? C'est Martine. Quem é? É a Martine. 6. Guida. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? O que é? Qu'est-ce que c'est? C'est un tableau de Picasso. Très bien. C'est un tableau de Picasso. Identification aussi. La 7, Patricia. Il est allemand. Il est allemand. Nationalité. Très bien. La 8, Guide. Qui c'est? Ils sont des Américains. Ok, je peux accepter ils sont des Américains ou alors c'est des Américains. Ok, ça dépend aussi si je suis en train d'identifier ou de décrire. C'est la même chose praticamente. Ok, portanto aqui vai depender um bocadinho do contexto e também poderia aceitar as duas. Estou a descrever ou estou a identificar? É um bocado relativo, não sei, não é? Não tenho mais contexto. Portanto, eu aqui também aceitaria as duas em bom rigor. La 9, Patricia. Elle est chanteuse dans un groupe de rock. Oui, c'est une profession. Elle est chanteuse dans un groupe de rock. Elle est cantora num groupe rock. Ok. Et finalement, Guide. Qu'est-ce que c'est? Ils sont des chocolates belges. Alors là, par contre, on va utiliser il. C'est. Ce sont. Estamos a descrever são chocolates belgas. Ok, ce sont des chocolats belges, d'accord? Ce sont des chocolats belges. Ok? C'est plus clair? Está um bocadinho mais claro agora? Sim. Sim? Ok, parfait. Pronto, mesma coisa do que o conteúdo anterior. É aquele género de conteúdos que, por serem tão frequentes, nós vamos começando a assimilar à medida que vão aparecendo. E sempre que nos lembrarmos, vamos sublinhando: olha, está aqui o c'est, está aqui o ce sont. Porquê? Porque de facto aqui estamos a descrever ou estamos a identificar. Pronto, vamos paulatinamente vamos associando, vamos fazendo as nossas associações dentro de determinados contextos. Très bien. Alors, on continue, on passe au contenu suivant, ce sont les moyens de transport. Vamos agora passar a outro conteúdo, meios de transporte. E vamos começar por ver o vocabulário, muito simplesmente. Eu vou ler para vocês irem fixando também a fonética. Vou dizendo também o género, pronto, porque assim vão fixando aqueles que não são iguais, não são coincidentes com o português. Alors, une ambulance. Ambulance. Un poids lourd ou un camion, on peut dire des deux façons. Poids lourd é tir, é caminhão tir. Literalmente é peso pesado, poids lourd, peso pesado. Mas pronto, podemos dizer caminhão aussi. Poids lourd é o nosso caminhão, o nosso tir, caminhão tir. Montgolfière é o balão de ar quente.
o nome vem dos descobridores, les frères Montgolfière, os irmãos Montgolfière. Depois temos o vélo ou o bicicleta. Na linguagem familiar utilizamos a palavra vélo. Na linguagem mais, enfim, mais standard, utilizamos bicicleta. Utilizamos os dois, não há diferença entre elas. Bateau, barco. Bulldozer, são as retroescavadoras. Depois temos o bus. Aqui, em contrapartida, lê-se a consoante final. Portanto, aqui há uma série de palavras em francês terminadas em US, cuja consoante final se lê. Essa é uma delas. Bus, autocarro. Canoë, é uma canoa. Voiture, carro, automóvel. Também dizemos automobile, também é possível. Caravane, caravana. Car é um autocarro de 2 andares. Car, un car. Caminhão de livraison é um caminhão de entregas. Livraison é entregas. Pronto, aqueles da Chronopost ou dos CTT. Caminhão de livraison, de entregas. Ferry é um ferry. Penso que nós dizemos da mesma coisa, da mesma forma. Après, nous avions le camion des pompiers, o carro dos bombeiros, o caminhão dos bombeiros, não sei muito bem como é que se diz em português, mas pronto, é o carro dos bombeiros. Après, nous avons le planeur, é o ultra leve, não é propriamente uma palavra que se utilize muito, le planeur, o ultra leve. Depois, continuando, temos ainda le camping-car, a autocaravana. Donc, on a vu la caravane, vimos a caravana, que é aquela atrelada, e agora estamos a ver o camping-car, que é a autocaravana. L'hélicoptère, o helicóptero. O overcraft, eu acho que se diz igual em português, são aqueles híbridos que andam à superfície da água, mas também em terra. Não sei muito bem como é que isso se diz em português. Bom, mas também não deve ser muito importante, porque eu acho que se pronunciei esta palavra umas 2 ou 3 vezes em toda a minha vida, foi muito. E foi provavelmente nas aulas de francês. É. O Hummer é aqueles carros de combate, mas todo terreno. Pronto, também lá está. Os francófonos vão muito buscar as marcas, é tal como o Jeep. Pronto, nós também fazemos isso em português, não é? Só que nós aportuguesamos, pomos J-I-P-E, pronto, mas advém da marca Jeep, que é uma marca de automóvel. Le canot de sauvetage é o barco de salvamento, pronto, aqueles barcos próprios para fazer salvamento, resgate. Le paquebot é o barco de cruzeiro, não é? É aqueles cruzeiros grandes. Le camion, já o tínhamos visto noutra versão tir, le camion. La mobilette. Mobilette é motorizada, é a nossa motorizada, não é? Já não há muitas, mas pronto. La moto, a moto. L'avion, o avião. Le voilier, o barco à vela. La scooter, como nós, a scooter. La trottinette, le train, comboio, le tramway, o elétrico, utilizamos a palavra inglesa em francês. Le camion ben é o caminhão do lixo, le camion ben. Le métro, metro, metropolitano. La van é aquelas carrinhas de caixa fechada, aquelas carrinhas de 9 lugares, 10 lugares, enfim, aquelas mais pequeninas. E o iate. Pronto. Estas são, digamos assim, são os vocabulários mais usuais. Vou só repetir as pronúncias para vocês irem fixando. Ambulance, poids lourd ou camion, montgolfière, vélo ou bicyclette, le bateau, le bulldozer, le bus, le canoë, la voiture é feminino, atenção. Nós temos o carro, não é? La caravane, le car, le camion de livraison, le ferry, le camion des pompiers, le planeur. Ensuite, le camping-car, l'hélicoptère, l'overcraft, l'hummer, le jeep, le canot de sauvetage, le paquebot, le camion, la mobilette, la moto, l'avion, le voilier, la scooter, la trottinette, le train, le tramway, le camion ben, le métro, la vanne,
et le yacht. Ok, voilà, d'une façon très générique. Évidemment, c'est beaucoup de vocabulaire. Obviamente é muito vocabulário. Pronto, também não vos peço para saber isto tudo. É para fixarem os principais, não é? Quais são os que nós vamos usar no dia a dia? La voiture, la moto peut-être, le bus, le métro si on habite dans une grande ville. Quoi d'autre? L'avion quand on voyage, mais pas pour l'instant. Por enquanto não vamos usar muito o avião, acho eu. Le bateau, le paquebot par exemple, para fazer um cruzeiro. Et voilà, donc ce sont les principaux. La bicyclette aussi, éventuellement. Vous aimez circuler en bicyclette? Pédaler en bicyclette? Oui? Oui. Non. Non, pas vraiment? Non, oui, non, oui, pas vraiment. OK, très bien. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va faire un exercice de compréhension orale qui, enfin, n'a pas vraiment oui, vous allez retrouver quelques mots, des moyens de transport, évidemment. Vão reencontrar, algumas palavras que viram aqui. Mas não tem diretamente a ver com o vocabulário dos meios de transporte. Vamos ver um pequeno vídeo sobre a história dos meios de transporte em francês, ok? E o exercício hoje é um exercício de compreensão. Vamos fazer o exercício ao contrário do que fizemos da outra vez, ou seja, antes de ver o vídeo, vamos ver as perguntas, ok? Então, estão aqui as perguntas. Question numéro 1. Quel est le premier moyen de transport de la préhistoire? Question numéro 2. Quand la roue a-t-elle été inventée? 3. Quels étaient les animaux exploités dans l'agriculture? 4. Qui est le meilleur partenaire de l'homme? 5. Qui a inventé la première voiture à vapeur? 6. Que se passe-t-il dans les usines Ford? 7. Quand a-t-elle débuté l'aviation moderne? Et 8. Quels sont les réseaux existants de nos jours? Ok. Alors, ce sont 8 questions qui se rapportent à une vidéo qu'on va voir ensuite. Vous avez déjà, enfin, à peu près conscience des questions qui vont être posées à la fin. Donc, ce que je vous demande, c'est tout simplement de suivre la vidéo et si vous voulez, de prendre quelques notes. Ok? Então, a única coisa que vos peço é que estejam atentas ao vídeo. Na medida do possível, tentem identificar as respostas a estas perguntas. Estas perguntas também vos permitem fazer uma revisão aos pronomes interrogativos. Quel est le premier moyen de transport? Qual é o primeiro meio de transporte da pré-história? Quand la roue a-t-elle été inventée? Quando foi inventada a roda? La 3. Quels étaient les animaux exploités dans l'agriculture? Quais eram os animais explorados na agricultura? La 4. Qui est le meilleur partenaire de l'homme? Quem é o melhor parceiro do homem? La 5. Qui a inventé la première voiture à vapeur? Quem inventou o primeiro carro a vapor? La 6. Que se passe-t-il dans les usines Ford? O que é que se passa nas fábricas da Ford? 7. Quand a-t-elle débuté l'aviation moderne? Quando é que se iniciou a aviação moderna? E 8. Quels sont les réseaux existants de nos jours? Quais são as redes de transporte existentes nos nossos dias? Voilà. Portanto, isto permite-nos também fazer um bocado uma revisão aos pronomes interrogativos. E agora sim, vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Allons-y. Eu vou desligar o meu microfone para não haver interferências. Depuis la préhistoire, les hommes ont cherché à se déplacer. Le radeau, simple assemblage de troncs d'arbres et de branches, Só fazer um pequeno teste de som. Estavam a ouvir bem? Sim? Ok, peço desculpa. Às vezes fico com receio que vocês não estejam a ouvir. Vou só aqui voltar para trás.
Depuis la préhistoire, les hommes ont cherché à se déplacer. Le radeau, simple assemblage de troncs d'arbres et de branches, est sans doute le premier moyen de transport. La domestication a permis aux premières tribus d'exploiter la force animale. Mais les transports terrestres ne se sont réellement développés qu'après l'invention de la roue, environ 3000 ans avant notre ère. D'abord utilisé pour l'agriculture, le char ou la charrue exploitait la force de l'homme ou de l'animal, le plus souvent le bœuf ou le cheval. Pour déplacer plus facilement des charges très lourdes sur des sols meubles ou irréguliers, on a construit des routes ou même, beaucoup plus tard, des rails. Le cheval s'impose comme le meilleur partenaire de l'homme pour travailler et pour se déplacer, surtout après l'invention du collier d'épaule et du fer à cheval. Pendant des siècles, l'exploitation des chevaux va considérablement influencer l'histoire de l'humanité. Avec l'invention de la machine à vapeur au milieu du XVIIIe siècle, les premiers véhicules motorisés apparaissent et pour la première fois, la force animale est remplacée par un moteur. Joseph Cugnot invente la première voiture à vapeur. Avec ses 8 tonnes et ses 4 km/h de vitesse de pointe, elle peine à dépasser un piéton et se manœuvre très difficilement. James Watt améliore la machine à vapeur, ce qui permet de concevoir les premiers bateaux motorisés et les premières locomotives. Dès lors, le transport des personnes et des marchandises connaît un grand essor et participe à la révolution industrielle. De drôles de véhicules font leur apparition à cette époque, comme la draisienne, aussi appelée machine à courir, qui ne possède pas encore de pédales. Ces engins sont les ancêtres de la bicyclette. Mais un bruit nouveau envahit les villes, celui du moteur à explosion. Beaucoup plus léger et efficace que la machine à vapeur, il ouvre de nouveaux horizons. Le travail à la chaîne mis en place dans les usines Ford en 1910 permet la fabrication en grande série. Un siècle s'est écoulé depuis la machine de Cugnot. Le pétrole remplace peu à peu le charbon et les voitures commencent à envahir les villes. Le XXe siècle est marqué par l'essor de la voiture et par la réalisation d'un vieux rêve de l'humanité, voler. Bien sûr, il y eut le ballon des frères Montgolfier, les planeurs de Lilienthal, puis l'avion à moteur de Clément Ader. Mais tous ces vols n'étaient pas contrôlés. C'est aux frères Wright que l'on doit le premier vol piloté de l'histoire et le début de l'aviation moderne. Au fil du temps, les moyens de transport n'ont cessé de se développer pour nous permettre d'aller toujours plus loin et toujours plus vite. Aujourd'hui, ils sont omniprésents, à tel point qu'il est devenu nécessaire de les organiser en réseaux aériens, maritimes, ferroviaires et routiers. Alors, dites-moi, comment ça s'est passé? Como é que foi? Quero C'est ouvir. un peu difficile. Un peu difficile? Guida. Oui. Aussi? Ok. Um pouco confuso, muita informação. Beaucoup d'informations, ça c'est vrai. Oui, c'est dense. É denso, é denso. Pronto, mas é para gradualmente irmos elevando a fasquia. Vamos ver as perguntas e ver se eventualmente conseguiram responder alguma. Alors, quel est le premier moyen de transport de la préhistoire? Conseguiram captar qual era o primeiro meio de transporte da pré-história? La char. Le Char. avant, antes disso, quando eles faziam o transporte pelos rios. Ok, pas de problème. Quand la roue a-t-elle été inventée? Quando é que foi inventada a roda? Também não conseguiram? Deuxième siècle. 18 Siècle. siècle. Mhm. Non? Ok. Oui, peut-être. 3. Quels étaient les animaux exploités dans l'agriculture? Chevaux. Oui, les chevaux.
Et quelque chose d'autre? Mais algum? Havia outro, sim. Ok, ok. Qui est le meilleur partenaire de l'homme? Chevaux. Le cheval, oui. Ouais. Qui a inventé la première voiture à vapeur? James Watt. On va voir. Que se passe-t-il dans les usines Ford? Petrol Voitur. Ok. Apanharam algumas coisas, não está mal, não está mal. Quand a-t-elle débuté l'aviation moderne? Lembram-se quando é que começou a aviação moderna? Mais ou menos, mais ou menos. Quels sont les réseaux existants de nos jours? Quais são as redes de transporte existentes hoje em dia? Mesmo no fim do vídeo. Ferroviários. Oui. Avia- Oui. Ouais, aviation. Mhm. Et terrestre. Terrestre, oui. Routier. Rodoviário. Ok. Agora vamos rever o vídeo e eu vou parar sempre que for dada uma resposta. Ok? Então, primeira pergunta. Quel est le premier moyen de transport de la préhistoire? Qual é o primeiro meio de transporte da pré-história? Pré-história. Vamos lá rever. Só aqui voltar atrás. Depuis la préhistoire, les hommes ont cherché à se déplacer. Le radeau, simple assemblage de troncs d'arbres et de branches, est sans doute Peço desculpa, isto está desincronizado. Vamos lá, novamente. Eu acho que aqui o nosso vídeo ou encravou. Vamos lá. O nosso vídeo não quer colaborar agora. Vou carregar novamente. Vou carregar novamente o vídeo. Ups. Juste une toute petite minute. Copier, coller. Copier-coller. Ok, on essaie à nouveau. Depuis la préhistoire, les hommes ont cherché à se déplacer. Le radeau, simple assemblage de troncs d'arbres et de branches, est sans doute Le Trendat. Le radeau. C'est probablement un mot que vous ne connaissez pas. Le radeau, a jangada. Eu vou escrever, mas para isso vou ter que partilhar o meu ecrã convosco. Vou escrevendo as respostas. Se quiser, pode escrever no chat. Ah, não, eu prefiro que fique aqui junto, porque eu quero vos obrigar a escrever num papel. Ok. Quel est le premier moyen de transport de la préhistoire? Le radeau. A jangada. Ok? Le radeau. Maintenant, question numéro 2. Quand la roue a-t-elle été inventée? Quando foi inventada a roda? Estejam atentas. Vídeo. Vamos lá. est sans doute le premier moyen de transport. La domestication a permis aux premières tribus d'exploiter la force animale. Mais les transports terrestres ne se sont réellement développés qu'après l'invention de la roue, environ 3 000 ans avant notre ère. D'abord utilisée pour l'agriculture. Eu não estou a ouvir. Excusez-moi. Je m'excuse, j'ai débranché mon micro. 3 millions
avant notre ère, ou seja, 3 milhões de anos antes da nossa era. Portanto, foi mesmo lá na pré-história, ok? Wow. Elle dit, littéralement, ce qu'elle dit, c'est, o que ela diz literalmente é 3 millions d'années, évidemment, subentenda-se, avant, antes, notre era, antes da nossa era, da era moderna. Voilà. Vai partilhar connosco essa resposta. Non, c'est pour que vous écriviez. Eu peço desculpa, isto é muito confuso. Vou ter que partilhar, depois despartilhar, depois não sei o quê. Não, o que eu quero mesmo é que vocês escrevam, mas sim, claro, vou partilhar as respostas escritas. Só que o que é que aconteceu agora? Escrevi, mas esqueci-me de partilhar convosco, que não é muito inteligente. É o cansaço já, esta hora já é o cansaço. Ok, excusez-moi. 3 millions d'années, on sous-entend, subentende que são anos, obviamente, 3 millions d'années avant notre ère, antes da nossa era. Voilà. Question numéro 3. Quels étaient les animaux exploités dans l'agriculture? Quais eram os animais explorados na agricultura? E nós já vimos, já identificaram um deles, não é? Os cavalos, les chevaux. Vamos voltar ao vídeo e parar. É que eu tenho que desligar o microfone cada vez que eu ponho o vídeo, senão faz feedback, estão a perceber? Por isso é que eu depois esqueço-me de ligar. Pour l'agriculture, le char ou la charrue exploitaient la force de l'homme ou de l'animal. Le plus souvent, le bœuf ou le cheval. Le bœuf. Exactement. Exactement. Le bœuf et le cheval. É exatamente isso. O boi ou o cavalo. Vou partilhar novamente convosco. Isso. Onde é que eu pus o Word? Está aqui. Ok. Le bœuf et le cheval. Cheval. Voilà. La 4. Quem é le meilleur partenaire de l'homme? Quem é o melhor parceiro do homem? Quem é o melhor parceiro do homem? Vamos lá novamente ao vídeo. Pour déplacer plus facilement des charges très lourdes sur des sols meubles ou irréguliers, on a construit des routes ou même, beaucoup plus tard, des rails. Le cheval s'impose comme le meilleur partenaire de l'homme pour travailler et pour se déplacer, surtout après. La réponse vient d'être donnée, le cheval. Ça, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Já o tínhamos visto há pouco, já tinham identificado. Le cheval est le meilleur partenaire de l'homme. À 5. Qui a inventé la première voiture à vapeur? Quem inventou o primeiro carro a vapor? On revient à la vidéo. Tout après l'invention du collier d'épaule et du fer à cheval. Pendant des siècles, l'exploitation des chevaux va considérablement influencer l'histoire de l'humanité. Avec l'invention de la machine à vapeur au milieu du XVIIIe siècle, les premiers véhicules motorisés apparaissent et pour la première fois, la force animale est remplacée par un moteur. Joseph Cugnot invente la première voiture à vapeur. Joseph Cugnot est le nom de l'inventeur de la voiture à vapeur, de la première voiture à vapeur. Donc, Joseph. Voilà. 6e question. Que se passe-t-il dans les usines Ford? Jetzt fragt noch Fabrikas de Ford. Vamos ver.
Avec ses Wilson et ses 4 km/h de vitesse de pointe, elle peine à dépasser un Triton et se manœuvre très difficilement. James Watt améliore la machine à vapeur, ce qui permet de concevoir les premiers bateaux motorisés et les premières locomotives. Dès lors, le transport de personnes et de marchandises connaît un grand essor et participe à la révolution industrielle. De drôles de véhicules font leur apparition à cette époque, comme la Draisienne, aussi appelée machine à courir, qui ne possède pas encore de pédales. Ces engins sont les ancêtres de la bicyclette. Mais un bruit nouveau envahit les villes, celui du moteur à explosion. Beaucoup plus léger et efficace que la machine à vapeur, il ouvre de nouveaux horizons. Le travail à la chaîne mis en place dans les usines Ford en 1910 Est-ce que vous avez compris? Le travail ou até em português, se é que perceberam, o que é que se passa a partir da industrialização? É possível que não tenham entendido, também não era muito claro. C'est le travail à la chaîne. Le travail à la chaîne. O que é isto? É o trabalho em série. O trabalho em série. Portanto, é aí que começa, pela primeira vez na história da industrialização, a haver trabalho em série. Le travail à la chaîne. Esta aqui era mais difícil. Ok, la 7. Quand a-t-elle débuté l'aviation moderne? Quando é que se iniciou a aviação moderna? Alors, revenons à la vidéo. Allons-y. Permet la fabrication en grande série. Un siècle s'est écoulé depuis la machine de Cugnot. Le pétrole remplace peu à peu le charbon. Et les voitures commencent à envahir les villes. Le XXe siècle est marqué par l'essor de la voiture et par la réalisation d'un vieux rêve de l'humanité, voler. Bien sûr, il y eut le ballon des frères Montgolfier, les planeurs de Lilienthal, puis l'avion à moteur de Clément Ader. Mais tous ces vols n'étaient pas contrôlés. C'est au frère Wright que l'on doit le premier vol piloté de l'histoire et le début de l'aviation moderne. Vous avez compris? Le début de l'aviation moderne en 1940. E 10. Olá. Moi, j'ai compris 40. Eu entendi 1900. Esperem lá, agora de repente vocês baralharam. O que é que vocês captaram? 1910. E a Patrícia? Não, já não lembro. Já não se lembra. Ok, vamos voltar aqui um bocadinho atrás porque eu percebi algo diferente. Mais tous ces vols n'étaient pas contrôlés. C'est au frère Wright que l'on doit le premier vol piloté de l'histoire et le début de l'aviation moderne. 1904, exact. Não 1940 como eu estava a pensar, é 1904. Ok. É a troca já de dígitos. Agora já é muito, são quase 40 anos. Ok. En 1904. 1904. Alors, en 1904. Ok. Finalement, dernière question. Quels sont les réseaux existants de nos jours? Quais são as redes de transporte existentes nos nossos dias? Vocês já disseram algumas? Vamos só certificar-nos. Vocês disseram ferroviária, rodoviária. Au fil du temps, les moyens de transport n'ont cessé de se développer pour nous permettre d'aller toujours plus loin et toujours plus vite. Aujourd'hui, ils sont omniprésents, à tel point qu'il est devenu nécessaire de les organiser en réseaux aériens, maritimes, ferroviaires et routiers. Ok. Alors, só ficou a faltar os aériens, rede aérea, e os maritimes. Depois os outros vocês me disseram, routier e ferroviaire. Ok? Vou escrever e partilhar. Alors,
Quels sont les réseaux existants de nos jours? Le réseau aérien, rede aérea, maritime, ferroviaire et routier. Rodoviário. Rede aérea, marítima, ferroviária et rodoviária. Le réseau aérien, maritime, ferroviaire et routier. OK? Ça y est, vous avez écrit? Oui. Très bien. Alors, cette vidéo, elle est peut-être encore difficile pour vous. Talvez tenha sido vídeo, não sei, puxadito para vocês. Acham que sim, que ainda é puxado? Mhm. Ok. Deixa-me só voltar aqui a ligar o meu microfone. Vou ligar agora a luz, porque já não estou... Me faço ver. Ok. Desculpa. Très bien. Então, vamos só rever os conteúdos que vimos hoje. Fica só a faltar a questão dos homónimos, mas é muito fácil, no início da próxima sessão vimos isso rapidamente. Então, o que é que nós vimos hoje? Voltando aqui atrás nas nossas apresentações. Fizemos a correção, começámos por fazer a correção dos exercícios, dos trabalhos de casa sobre os possessivos, ok? Les possessifs, on a fait la correction des devoirs. Ensuite, on a vu la distinction entre l'expression française c'est et, ou le ce sont pour les pluriels, et il est, elle est. Donc, on a vu qu'on utilise c'est pour les identifications de personnes et objets ou pour... oh, excusez-moi, j'ai un chat sur la table. Je m'excuse. Et il est, elle est pour les descriptions de personnes et objets, donc avec les adjectifs, avec les professions, les nationalités. Ensuite, donc on a vu ça un petit peu plus en profondeur. On a fait un petit exercice. Après, nous avons vu le lexique des moyens de transport, les plus fréquents. Évidemment, on va surtout utiliser quelques-uns. Et puis, finalement, on a fait un exercice de compréhension orale sur la base d'une vidéo, peut-être un peu plus difficile que les autres. Je m'excuse. Mais bon, c'était aussi pour voir un peu votre réaction, d'accord? Mais la prochaine fois, j'essaierai de trouver une vidéo un peu plus simple. Ok, très bien. Des doutes? Dúvidas? Como é que foi hoje? C'est bien. C'est bien? Ok. La vidéo un petit peu difficile, mais à part ça, ça va. Mhm. Vous avez compris la distinction entre le c'est, il est, elle est? Oui, Mhm. Ok, c'est. bravo. Très bien. Bon, bah écoutez, on a commencé un peu plus tôt aussi aujourd'hui, donc on se voit samedi prochain, n'est-ce pas? À Oui. 8h30. Exact. Donc à samedi. Bonne soirée et reposez-vous bien, d'accord? À samedi. Et À samedi. mon Au chat vous dit revoir. au revoir aussi. Au revoir. Au revoir. Bye, à samedi. Adeus. Alors.